Não há dúvidas de que o último filme do Coringa foi muito bom e que o Phoenix fez muito bem o papel, mas teve outro ator que marcou muita gente assumindo esse personagem, que foi o Heath Ledger. Para quem não sabe, ele chegou a ganhar o Oscar em 2008, infelizmente o mesmo ano que ele veio a falecer. Ele ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante, justamente pelo papel do Coringa na trilogia do Batman Cavaleiro das Trevas. E como ele infelizmente não pôde ir para o Oscar, quem recebeu o prêmio foi a família. Em 2006, ele foi convidado para apresentar o Oscar daquele ano. E um dos atores que estreou com ele em outro filme disse que ele negou a abertura do Oscar desse ano porque no roteiro tinha piadas homofóbicas e só por esse motivo ele tinha recusado abrir o Oscar daquele ano. É realmente uma lembrança bem legal para trazer no que seria o aniversário dele de 41 anos, para dar um negócio nos fãs de, tipo, isso era importante para ele, sabe? Uhum. Respeito era importante para ele. Mas eu acho que não há dúvidas de que um grupo que deixou muita, mas muita saudade mesmo, foram os Beatles. O que acontece é que agora está sendo produzido um documentário que vai contar o processo de gravação do penúltimo álbum, que foi o Let It Be, em 1969, e do último show que eles fizeram, que foi no telhado da Apple Corps. E Paul McCartney, né, um dos integrantes da banda, se posicionou dizendo que estava muito feliz com o documentário. Na fala dele em si, ele disse, abre aspas, estou muito feliz que Peter mergulhou em nossos arquivos para fazer um filme que mostre a verdade sobre os Beatles gravando juntos. Então acho que esse realmente vai ser um filme que a gente vai ter um gostinho de como era o backstage de ser uma banda tão famosa assim. Esse documentário dos Beatles, né, vai estar previsto aí para chegar aqui no Brasil no dia 3 de setembro. Falando em gravações que estão acontecendo, na Nova Zelândia, a situação do vírus está um pouco mais controlada e eles já liberaram para que continue a produção e a gravação de Avatar 2 e do Senhor dos Anéis. Óbvio que eles vão ter que seguir uma série de regras, mas já está aí encaminhado para eles poderem continuar. De história do filme, ele já tem até o quarto filme, então a gente pode estar esperando mais dois aí. Avatar foi um filme que foi muito bem na época que ele lançou. Foi um filme muito grande. Eu era pequeno, nessa época eu tava esperando um filme do desenho do Avatar. Não tava esperando um monte de alienígena azul lutando e esse tipo de coisa. Mas foi um filme legal, mesmo assim. Mas teve uma notícia que deixou muitos fãs aí realmente felizes, que dois filmes não vão ser adiados. Os filmes são o terceiro volume do Guardiões da Galáxia e a continuação do Esquadrão Suicida. Quem disse isso foi o diretor James Gunn numa publicação do Twitter dele. E a razão deles não serem adiados é que o Guardiões da Galáxia ainda está em fase de pré-produção, ou seja, eles ainda estão finalizando a história, procurando referências, dando embasamento, coisas assim. E o Esquadrão Suicida já está com as gravações finalizadas, né? Que vai ser de novo com a Margot Robbie, linda, maravilhosa, interpretando a Arlequina. A gente já fez um vídeo sobre o Aves de Rapina e mesmo que a bilheteria do filme tenha sido considerada um desastre, a diretora ainda quer fazer uma continuação envolvendo a Arlequina num romance com outra personagem da DC, que no caso é a Era Venenosa. Agora a gente volta para 2016, para a produção de Doutor Estranho, que foi adiado mais ou menos 5 meses e a gente não teve explicação nenhuma até agora, que a gente descobriu que eles adiaram todo esse tempo porque eles queriam um ator específico fazendo o protagonista. E esse ator, naquele momento, estava ocupado fazendo a série Sherlock. Então ele não tinha como gravar os dois ao mesmo tempo. Eles realmente adiaram todo esse tempo aí propositalmente só para esperar o ator. Ainda sobre os filmes da Marvel, na época em que o Chris Evans foi escalado para fazer o Capitão América, ele ficou meio assim de aceitar o papel, com medo da repercussão que podia dar a ele como esse personagem. Ele ficou com medo de, sei lá, não conseguir mais sair na rua ou coisa do tipo assim, caso desse muito certo. E basicamente a família dele encorajou ele a aceitar o papel falando que realmente podia ser algo, tipo, muito
único, assim, né? Se desse certo, podia dar algo muito grande na carreira dele em si. Mais alguém que parece não ter se preocupado muito com os paparazzi e as pessoas que iam ver ele na rua foi o ator que faz o Flash, Ezra Miller. Mas a questão é que apareceu um vídeo recentemente nas redes sociais em que uma fã chega brincando, dizendo que conseguia facilmente derrotar ele se os dois fossem brigar. E o ator aparentemente levou a sério e ele começa meio a estrangular a mulher, ele parte pra cima dela, é um negócio meio bizarro. O vídeo acaba rapidinho, mas a gente ficou muito sem saber o que aconteceu. A gente não sabe muito bem por que ele agiu dessa forma. O pessoal chamou a polícia, né? E ele ainda ficou, tipo, uns 10 minutos encarando a moça, ou algo do tipo assim. E a gente não sabe muita repercussão que deu, mas né, ele aparentemente estava um pouco estressado nesse dia. Falando em polícia, investigação, uma testemunha disse que os fãs eram um tanto quanto irritantes, mas vamos combinar que isso não é exatamente justificativa para sair batendo nos outros. E sobre uma investigação em si, o chefe da polícia metropolitana da cidade, que eu não vou tentar pronunciar, disse que não tá tendo nenhuma investigação sendo conduzida. E estranhamente ele disse que a polícia não foi chamada ao local. Então tem realmente esse conflito de informações. Tem gente dizendo que teve polícia, que não teve polícia. A gente não sabe muito sobre isso. E após esse incidente, né, depois que viralizou nas redes sociais, alguns fãs, entre aspas, começaram a fazer uma abaixo-assinada pedindo para que o ator perca basicamente todos os papéis dele, famosa cultura do cancelamento, assim, vamos cancelar a Ezra Miller. A gente não sabe muito bem o contexto do que aconteceu, de como que aconteceu, esse tipo de coisa, mas aparentemente o ator simplesmente agrediu o fã, então nesse caso deve ocorrer punições, assim, vamos dizer assim. Mas a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Um dos filmes que o fã pedia para o Ezra ser realmente tirado do elenco era o próximo filme do Flash, que vai ter, que seria protagonizado justamente por ele, e que a pré-produção já estava agendada para começar em breve. Só que os trabalhos foram interrompidos por causa do vírus. A coordenadora dos dublês disse que era para ter começado em abril, mas foi suspenso e não tem previsão de retorno, acho que agora menos ainda, né? E o filme está agendado para ser lançado em 1º de julho de 2022. Enquanto isso, a Warner não se posicionou sobre se vai ou não tirar o Ezra desse filme do Flash, mas os fãs estão pedindo que quem faça o Flash nesse filme seja o Gustin, que faz o personagem num seriado de televisão, que tá aí desde 2014, já tem 6 temporadas e as pessoas realmente gostam do trabalho dele como Flash. É o famoso Flash que começa sempre a abertura da série com eu sou o homem mais rápido do mundo, mas ele sempre encontra alguém que é mais rápido que ele. Então, essa série é um pouquinho engraçada por causa disso. Todos os, sei lá, 4 a 5 primeiros vilões que ele enfrenta são velocistas como ele, que são mais rápidos que ele, e a série começa com ele falando que ele é o homem mais rápido do mundo. É Ok, muito né? engraçado. No início de 2018, esse filme era para ser dirigido, estava dividido para ser dirigido entre duas pessoas, mas uma delas saiu por, nas palavras dela, algumas divergências criativas, vamos dizer assim. E no dia do incidente que aconteceu com o ator do Flash, um pouquinho depois, esse mesmo diretor publicou no Twitter a frase diferenças criativas, tipo. Então, sei lá, dando a entender que basicamente as diferenças criativas que tinha entre ele e o outro diretor, ou, sei lá, entre o elenco em si, seja o Ezra Miller. Ou talvez até que ele ter dito diferenças criativas foi só pra sair assim meio debaixo do pano. E talvez ele tenha realmente tido algum problema com o ator, sabe? Algum pessoal com o ator. A gente não tem como saber. Mas parece aí uma indireta. Outro papel que pediram pra ser tirado dele foi o papel dele em Animais Fantásticos, que não é nenhum papel muito grande, mas fizeram questão de pedir pela remoção dele nisso também. A Warner disse que tá pensando numa maneira de descartar esse personagem, mas que, mesmo que seja meio sem explicação, não é exatamente um problema, porque nos próprios livros do Harry Potter, esse personagem meio que some. Então a gente pode esperar que talvez esse personagem morra ou algo assim.
Nos filmes do Animais Fantásticos, o papel dele parece ser, na verdade, bem importante, porque no final ele recebe uma das varinhas principais do filme e ela solta algum tipo de magia muito, muito forte vinda do personagem em si. Para quem conhece o Harry Potter, sabe que as varinhas basicamente escolhem os seus manejadores, vamos dizer assim, as pessoas que vão usar, conseguir usar elas de maneira adequada. E essa varinha foi entregada pra ele e ela ficou tipo 10 vezes mais forte do que tava com a pessoa que era dona da varinha. Aparentando que o personagem dele ia fazer um papel muito grande, que ia ter uma importância muito grande pra história. Mas depois desse incidente todo e com essa declaração da Warner tentando arranjar um jeito de descartar o personagem, eu quero realmente saber o que eles vão fazer, porque o personagem parecia ser realmente muito forte, muito poderoso em si, vamos dizer assim, pro universo do Harry Potter. Assim, não tem nada 100% confirmado até agora, mas é realmente o que a gente imagina que eles vão fazer, né? Até porque a Warner já enfrentou uma onda enorme de críticas quando manteve a franquia com o Johnny Depp, mesmo depois dele ser acusado, né, de tudo aquilo, por causa da ex-esposa dele. E então realmente é de se esperar que eles vão ir por esse lado e tirar o papel do cara. Provavelmente, como nos livros, ela disse que não teve, o personagem meio que some, e esse personagem agora recebeu uma varinha e recebeu um poder que ele não tinha, né? Que ele tinha capacidade de ter, mas que não tinha até então. Provavelmente o personagem principal ou algum outro personagem vai acabar matando ele em algum confronto ou algo do tipo assim. Ainda sobre continuações, né? Porque vai ter a continuação de Flash, né? Tem aí a continuação dos Animais Fantásticos. O próprio ator mostrou que estava tão perdido quanto a gente. O ator, no caso, que faz o pai, entre aspas, da Alita no filme, e Alita Anjo de Combate, que foi inclusive um filme que a gente gostou muito e que a gente estava ansioso para ver a continuação. Ele disse que ele realmente não ouviu nada sobre ter uma continuação, que ele ficou muito triste porque ele gostou muito de trabalhar no filme, gostou do resultado e o filme deixou fãs, né? Deixou gente que gostou. Aparentemente o filme não foi muito bem nas bilheterias dos Estados Unidos, mas eles conseguiram bons números em alguns países, tipo a Ásia, a França, no México e no Brasil. A gente não sabe como que vai andar, a gente não tem, até eles em si não tem qualquer informação sobre algum tipo de continuação, a gente não sabe se é por causa das bilheterias dos Estados Unidos em si ou algo do tipo. Mas a gente aguarda, né? Espera que esse filme tenha uma continuação, porque ele foi realmente muito bom. A gente, em particular, gostou bastante. E é isso. Outro filme que a galera tava esperando sair e que não saiu foi o filme do Cyborg. Que, assim, vamos explicar. Depois do lançamento, em 2013, do Homem de Aço, a Warner, no ano seguinte, montou um cronograma que incluía 10 grandes produções, incluindo Batman vs Superman, 2 Liga da Justiça, Mulher Maravilha, etc. E um dos filmes era realmente esse Cyborg, que é um herói criado como um membro dos Jovens Titãs em 1980 e que estava programado para sair em 3 de abril de 2020. Aparentemente, eles não seguiram muito bem o cronograma deles, né? Foi lançado aí alguns filmes que não estavam no cronograma, tipo do Shazam. E esse simplesmente sumiu, assim. Não tem mais nenhuma notícia sobre, não se pronunciaram mais. Então a gente não sabe se vai ainda rolar esse filme do Cyborg ou não. Eu, na época que foi anunciado esse filme, eu me hypei bastante pra ver, porque eu gosto dos Jovens Titãs em si. Eu assisti a série que tem na Netflix, dos Jovens Titãs, é uma série bem legal até. É um desenho que eu assistia muito quando eu era criança, então eu fiquei feliz de ver que ia ter alguma coisa do tipo em filme, assim, sabe? Mas aparentemente a gente vai ficar querendo os filmes dos Jovens Titãs. E a gente fecha falando de um filme que a gente queria ter visto no cinema, a gente ia ver, tava com ingresso comprado quando os cinemas foram fechados, que é o filme de terror O Homem Invisível. E diferente de muitos outros filmes, né, que optaram por realmente de muitas outras agências, não os filmes, né? Os filmes não têm vontade própria ainda, que optaram por colocar os filmes em plataformas de streaming, né? Então na Netflix, Amazon Prime, etc.
decidiram fazer O Homem Invisível lançado em DVD, em Blu-ray, e que tá confirmado aí pro dia 26 de maio. Esse filme foi estimado em mais ou menos 7 milhões em orçamento e ele arrecadou 122 milhões de dólares mundialmente. Isso porque teve a temporada cortada. Imagina se não tivesse, né? Tava realmente parecendo que ia ser um hit aí. Mas é isso que a gente tinha pra falar por hoje. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Quem falou com vocês foi o Maio e a Maia. Se inscrevam no nosso canal e até mais.